na descrição do vídeo para que você possa, né, ler com mais tranquilidade e esmiuçar um pouco mais tudo que a gente vai falar aqui. A palavra de hoje é eis-me aqui. Está lá em Isaías capítulo 6, versículo de 1 a 13. Então, vou ler o texto, depois eu venho com a parte histórica, um pouquinho aqui da parte histórica, que eu gosto sempre de tratar, e depois a gente vai diretamente pro cerne da mensagem mesmo, tá bom? No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e o aba de sua e a alba da sua veste enchia o templo. Eu estava lendo esse texto e já cantando a música. Enchia o templo. Acima dele estavam os serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto. Lembra essa música? Cobria seu rosto. Vamos lá, vamos voltar aqui. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da tua glória. O som das tuas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouviu a voz do Senhor clamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Ele disse: vá e diga a este povo: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração desse povo. Torne surdos os ouvidos dele e feche os seus olhos. Que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada, e ainda que o 10º fique no país, esses também serão destruídos. Mas assim como o terebinto e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu trono. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. É um texto grande, espero que você tenha ficado aí com esse texto todo, tá? Porque faz todo sentido. Nós vamos trabalhar o texto mesmo, versículo por versículo praticamente aqui. Mas por que eu peguei esse texto, né? Se você for escrever hoje na sua Bíblia ou escrever no Google eis-me aqui, vai ter várias passagens, vai ter várias pessoas que disseram eis-me aqui dentro da Bíblia, né? Eu vou citar eles aqui embaixo aqui depois: Jacó, Abraão, teve Moisés,
né? Teve Ananias lá já em Atos, né? Teve Moisés. Então, assim, teve várias pessoas que disseram esse eis-me aqui. Mas por que pegar esse texto de Isaías? A primeira coisa que Deus me trouxe com a questão do eis-me aqui é que quando você diz eis-me aqui, esse eis-me aqui ele não pode sair da boca para fora, porque a primeira coisa que você vai ter que mostrar é sinceridade. Eu até fiz uma frase, que quando eu estava estudando sobre isso, eu tenho um bloco de anotação aqui que é só das frases, né? Tem um monte de frase aqui. Deus vai me dando, né? Vai me dando insight, eu vou só guardando. E uma delas é essa aqui, ó, que saiu quando eu estava estudando isso aqui. A sua sinceridade com Deus em oração é muito maior que qualquer dom ou manifestação externa que você exerce, porque não há como mentir para o Espírito Santo. Sendo assim, o seu dom e as manifestações virão após um genuíno relacionamento de dentro para fora. Né? Essa aí tá patenteada já, tá? É minha. Por que essa frase ela veio, né, quando eu estava lendo aqui? O que significa isso? É porque eu até falei outro dia aí com o Marlon, né, com um rapaz lá da igreja, que assim, às vezes é como um rio. Essa frase também é minha já de muito tempo, já expliquei isso também para Raquel uma vez. Às vezes a vida da gente é como um rio, né? E por mais que às vezes o rio por cima parece que está meio que parado, né? Por baixo sempre tem corrente. E quando você entende esse eis-me aqui do princípio dele, em que ele está gerando vida dentro, as manifestações, as coisas que vão vir no externo, elas vão vir também genuínas. E qualquer pessoa que esteja ao seu redor, você vai realmente perceber que aquilo é de Deus. É outra coisa que a gente vem falando, né? A gente vem conversando bastante sobre isso. Então, assim, dentro dessa perspectiva, dentro desse alinhamento de pensamento, o que eu trouxe aqui de história mesmo, bem simplesinha aqui de Isaías. O chamado de Isaías é de responsabilidade para o povo de Israel. Então é exclusivamente para o povo de Israel esse chamado aqui. Mesmo que você já tenha visto pessoas pregando essa mensagem de outra forma, tá? Você pode pegar uma Bíblia de estudo, qualquer coisa você vai achar lá, é exclusivo para o povo de Israel aqui. Apenas o finalzinho do texto, o último versículo, versículo 12, 13 ali, eles estão falando para a posteridade. Mas o início é tudo para o povo de Israel que estão ali em Jerusalém. Mesmo que fosse uma resposta de rejeição, é uma resposta de rejeição e obstinação, né, daquele povo. Ele foi chamado para alertar o povo sobre o juízo divino e anunciar a esperança de restauração e redenção futura. Então essa parte de esperança e redenção futura, ela é uma parte que a gente usa até lá para falar sobre Apocalipse, tá? Esse texto aqui ele entra para dar mais ênfase ainda a Apocalipse. É um dos livros, né, que a gente usa para, como Ezequiel, Daniel, para explicar o Apocalipse. O chamado dele como profeta está ligado diretamente com os desafios que Israel vivia, tais como políticos, sociais e religiosos. Coisas que a gente vive nos dias de hoje, né? Os desafios são os mesmos, não mudou. Isaías lá atrás e nós aqui, nos tempos de hoje, a gente tem os mesmos desafios políticos, sociais e religiosos, incluindo a ameaça de invasão estrangeira e a decadência espiritual. A invasão estrangeira, a gente talvez tenha aí com outras coisas que a gente
sabe, né, que essa eleição dos Estados Unidos pode acarretar no Brasil, mas não chega nem perto do que a gente está falando aqui sobre Bíblia, né? Mas essa parte de decadência espiritual a gente vive. A gente sabe que muita gente, por não se agarrar aos princípios bíblicos, essa decadência espiritual ela só aumenta. Então, o chamado de Isaías é de uma palavra de advertência, correção e esperança, e além de tudo, apontar o plano redentor de Deus para com o seu servo. Então, assim, a gente sabe também que toda palavra ela vai ser direcionada a Cristo, por isso que a gente fala que é cristocêntrica, né? E essa palavra aqui ela é totalmente cristocêntrica. O eis-me aqui vem carregado, igual essa música mesmo. Eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Ela é linda, mas se eu me colocar na frente desse eis-me aqui, eu colocar a minha vontade, o eis-me aqui já acaba não fazendo mais sentido algum, né? E aí, para que isso não aconteça, a gente tem alguns pontos dentro dessa sequência de textos que, se você depois na sua casa aí, você pega com mais carinho o texto, olha com mais carinho, porque aqui é uma mensagem, não tem como ficar parando muito em cima de cada coisa, mas você vai ver, você vai identificar que a gente começa aí, o primeiro até o capítulo 4, o versículo 4 aí, de Isaías 6, é uma glorificação de Deus, né? Uma glorificação de Deus. Ele viu uma visão, ele foi no Santo dos Santos, ele viu o Santo dos Santos como é. Então ele descreve esse Santo dos Santos aí, como é. Só que nesse momento em que ele encontra esse Santo dos Santos, ele fica tomado de temor. E uma das coisas que a gente vê lá em Eclesiastes capítulo 12, quando o próprio Salomão, né, que é o grande sábio da Bíblia, ele termina falando: temor a Deus é uma das coisas que a sabedoria precisa ter, que você, para ser sábio, você precisa ter a sabedoria. Então ele, nesse momento aí, o que ele vai ter como sabedoria é o temor a Deus. E aí, se você observar o texto, a primeira coisa que ele fala lá eu gritei. Ele não falou isso. Eu gritei, versículo 5 aí: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então esse primeiro impacto aqui, ele teve humildade de reconhecer quem é ele. Quem ele é, né, na verdade. Quem ele é. Mesmo como reconhecido como um profeta, começando a ser reconhecido como um profeta e tudo, ele aqui tem um momento de humildade. Eu não sou ninguém para eu poder ver o Santo dos Santos. Quem sou eu? Quem eu precisaria ser para encontrar com o Santo dos Santos, para encontrar com Deus? Beleza que a música diz, né? Estou disponível, então usa-me. Beleza? Essa disposição, esse desprendimento aqui no primeiro momento é um desprendimento que eu prefiro olhar, um desprendimento como Isaías fez aqui, de apavorado no primeiro momento, de assim, como eu posso estar vivendo isso? E a indignação de muitas pessoas que encontram Jesus no primeiro momento sempre é essa primeira indignação. Eu não vou falar o nome da bênção, mas, né, a gente teve esse momento no domingo à noite. Eu mais a Raquel, uma pessoa ligou pra gente, ligou pra mim, na verdade,
pedindo oração. Eu já tinha conversado um pouco com ela pelo Instagram e essa pessoa, ela aceitou Jesus através da nossa vida. No domingo à noite, já meia-noite. Então, que momento você está disponível? Porque eu estava disponível meia-noite. Não é porque eu sou melhor que ninguém, não tem nada a ver com isso, mas eu vi ali algo diferente. Quando a pessoa ela nunca vai falar que ela quer aceitar Jesus com você de cara. Você tem que ver os sinais. A pessoa está mostrando que ela está com sede, ela está querendo mais. Você quer que eu ore por você? Ela quero. Amém. Então vamos orar. E você já aceitou Jesus? Você sabe o que é aceitar Jesus? Não sei. Então deixa eu te explicar. Aceitar Jesus é você entender que agora você não é mais um escravo do pecado. Você agora vai viver para Cristo. Então agora você é como lá em, acho que é Êxodo, não sei exatamente, eu não sei onde que é agora. Vou ter que pesquisar depois, que eu sempre falo isso, mas eu perdi a referência de onde é. Eu sei que é no Antigo Testamento. Fala que um escravo, para ele servir ao Senhor e mostrar para os outros escravos ou o dono, né, de escravos que ele agora estava livre, ele queria servir aquele senhor, ele furava a orelha, usava um brinco, porque ele queria continuar servindo aquele senhor. Então ali ele passa a viver um senhorio, mas com liberdade. Então esse é o princípio de aceitar a Jesus. Você quer viver agora não como um escravo, ouvindo o seu Senhor, mas agora você quer viver com Ele, porque você, em liberdade, sabe que toda palavra que Ele está te dizendo vai te levar para a vida, tá junto com você. E aí, enfim, eu falei com aquele rapaz e ele aceitou Jesus. Foi tremendo, foi assim maravilhoso ver isso. É a segunda vez que alguém aceita Jesus através do canal dessa forma, ligando. Um foi a Miriam, o outro agora eu não vou revelar o nome, mais pra frente vocês vão ficar sabendo. Mas assim, gente, essa disposição, esse desprendimento, esse grito que Isaías dá aqui, é o grito que eu e você nós precisamos dar todos os dias, de humildade. Onde que sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Eu não vou falar, eu não sou perfeito. Como que a pessoa vai vir até mim, aceitar a Cristo através da minha vida, mas eu não sou perfeito. Não é porque a gente faz um culto no lar, porque eu estou aqui pregando, porque a gente cantou, que eu sou perfeito. Perfeito só Jesus, não tem essa. Então, assim, na minha insignificância, Deus quis me usar. E o que eu disse? Eis-me aqui. Assim como Isaías fez. E aí a gente vê também que um segundo ponto aqui, que está no versículo 6, no versículo 7, é a purificação, vocação e missão. Você tem esse primeiro momento com Deus, que você aí está tendo, pessoa que aceitou a Jesus talvez está assistindo. Agora é um processo de purificação. Ou seja, você chegou até Cristo, cheio de coisas garradas, de espinho, né? Cheio de carrapichos, né? E a pessoa até falou comigo agora, eu vou acertar tudo. Eu falei, calma, muita calma nessa hora. Né? Já dizia um amigo meu, muita calma nessa hora. Porque as coisas vão acontecer gradativamente. Conhecer e prosseguir em conhecer. Cada vez que você vai lendo a Bíblia, vai conhecendo a Bíblia, a palavra de Deus vai se fazendo real. Como? Conheceis a verdade vos libertará. Vai ser no momento do Espírito Santo tratar em você, trabalhar em vocês, e isso vai fazer com que a pessoa
ela faça tudo movida pelo Espírito Santo. A partir do momento em que essa pessoa chega para mim e aceitou Jesus através de mim, eu não insisti com ela para ela aceitar Jesus. Ela veio porque o Espírito Santo tocou nela lá. Eu só fui o meio pelo qual fiz a oração com ela, mas não é crédito nenhum, entre aspas, meu, né? Porque a Bíblia vai falar que é galardão, né? Eu aumentei um galardão na minha coroa, né? Mas assim, não é isso que nós buscamos. É um reino que não se limita à igreja onde eu congrego, a esse culto no lar, mas é o que acontece com essa live. Pessoas de São Paulo, do Rio, de Minas, Barra de São Francisco, outros lugares, e Deus vai trabalhando nas pessoas independente. Por isso que eu amo a internet nesse estilo que a gente faz, porque a gente não sabe onde está chegando isso, mas sabe que a palavra de Deus ela não volta vazia. Lembrei até aqui que pediram para me mandar um abraço para o Afonso, para a mãe dele também, que sempre assiste a live. Então lembrei agora, senão vou esquecer depois, né? Veio na minha cabeça aqui, deixa eu falar isso aí. E tem também a vocação. Então eu sempre coloco esse exemplo quando eu vou explicar sobre isso, é que as pessoas, assim como um jogo de futebol, o homem vai entender melhor. Mulher, eu vou procurar outro exemplo, talvez depois, se as mulheres que estão na live ou que estão aqui não entender. Mas eu acho que todo mundo compreende isso. Futebol, ele tem cada um na sua posição. Um é atacante, outro é centroavante, outro é meio de campo, outro é zagueiro, é lateral. Quando eu pego alguém que é zagueiro e coloco no ataque, esse cara não tem habilidade, ele não tem discernimento ali de qual posição ele deve jogar ali na frente. O que vai acontecer? Pode ser que ele faça gol? Pode, mas a maioria das vezes vai acontecer que por ele não saber se posicionar, olha a palavra, não sabe se posicionar, ele não consegue chegar ao gol. Ele não consegue atingir aquele alvo que é o que ele se propôs como atacante, porque ele é zagueiro, é para jogar lá perto do goleiro, ele está jogando no ataque, não é a posição dele. Então, às vezes, e muitas das vezes, a gente utiliza, você está sendo utilizado num lugar errado. E aí você não vai pegar a magnitude da sua vocação. E a missão aqui, já falando dessa missão, essa missão aqui é uma missão que todos nós temos. Marcos capítulo 16, versículo 15. Ide e pregar o evangelho a toda criatura. Isso todo mundo tem. Às vezes você não está chegando ao seu alvo porque você não está no posicionamento correto. Por isso que eu falei, frisei a palavra posicionamento, que é o posicionamento. Às vezes você não se posicionou da maneira correta ainda. Você não achou, falta treinamento, falta acertar melhor essa posição de onde você precisa jogar, para que esse ir de pregar o evangelho a toda criatura, ele realmente dê fruto. Um fruto de alguém chegar, te ligar, te procurar e te identificar, que é o tremendo disso, te identificar como uma pessoa que ele pode ou que ela pode te procurar para aceitar a Jesus. Isso é uma baita honra. Isso é uma baita honra. Porque assim, se você parar para olhar, dá um freeze, né? Igual o Data Show, dá um freeze aí, trava a sua mente e repara. A pessoa, dentre várias outras que são cristãs no mundo, ela procurou você porque ela identificou que você está vivendo em Cristo e que esse aceitar Jesus com você não vai ser em vão. Ela identificou em você que você está cheio do Espírito Santo de Deus e que você pode fazer essa oração e que sim, está abrindo no céu uma nuvem de glória, está descendo sobre aquele momento em quilômetros de distância por um telefone e Deus está tocando no coração dela lá e você aqui. Isso é tremendo demais. Se você parar para olhar assim, isso é tremendo demais. Então, quando você está na missão correta, quando você está fazendo algo que é de Deus, eu já citei também outros textos
que eu falo muito sobre Gamaliel, né? Que ele indaga ali aqueles mestres da lei. Olha, Pedro e João, se eles estiverem realmente falando de Deus, nós vamos estar lutando contra o próprio Deus. Então, quando você está fazendo algo de Deus, meu irmão, o negócio vai dar fruto, não tem outra forma. A árvore que não dá fruto, Jesus mandou secar. Entendeu? Então, assim, tem que dar fruto. E o fruto vai aparecer. E quando dá o fruto, você vai ter certeza que o negócio é de Deus. E aí, o terceiro ponto que eu coloquei aqui, está lá no versículo 8 de Isaías 6, que é o chamado divino. Que é quando Deus aí, né, ele indaga, né? Então ouvi a voz do Senhor clamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui. Aí sim você pode cantar a música: estou disponível, porque houve uma demanda. A quem enviarei? Quem irá por nós? Houve uma demanda. Eu estou preparado para ser essa pessoa que você é enviado? Porque tem isso. Às vezes você não está se preparando. Você não lê Bíblia, você não procura, não jejua, sei lá, não ora, não faz nada. E você quer ser usado por Deus como? Eu discordo na questão de Deus não falar com você porque você não está fazendo nada disso. Deus não pode ser colocado numa caixinha, de forma. Deus, se Ele tiver que falar com você, independente se você está lendo Bíblia, ou orando, ou jejuando, independente disso, Ele vai falar. Porque Deus tem um propósito com todo mundo. Todo mundo. Ele derramou o Espírito Santo sobre toda a carne. Ele quer que todos venham até Ele. Senão Ele não teria nem feito um plano salvífico. Ele não teria feito um plano para que você e eu, ou um ateu, vamos colocar aí um ateu. Como é que então um ateu vai se converter ou vai ver a manifestação de Deus se ele precisa estar lendo Bíblia, jejuando, orando? Não vai acontecer, meu irmão. Calma aí, entendeu? Pensa um pouquinho e vê que não é assim, cara. Não é assim. Entendeu? O Espírito Santo de Deus é que convence a pessoa. Entendeu? Nessa parte, não independe de mim, independe da Raquel, independe da Denise aqui. Independe de todos vocês. Essa parte é com o Espírito Santo. Que não é por força nem por violência, é pelo mover do Espírito Santo de Deus. Mas quando nós estamos disponíveis, preparados, beleza, você já aceitou Jesus, você está dentro, você não está fora, você está dentro. Aí sim, se consagra, procura Deus, porque quando aparecer, você vai estar disponível. Seja um exemplo de vida, entendeu? Você pode enganar todo mundo, mas você não engana Deus, entendeu? Esse momento de alguém vir até você e pedir para você fazer uma oração e que essa pessoa aceite Jesus, irmão, é algo chocante, porque te faz você não ter reação. Você fala assim: meu Deus, como já dizia o Isaías aqui, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos, fazendo através de mim, fazendo através de você que está me vendo aí. Então isso aí é algo assim que não tem preço. E você vai ver lá também no versículo 9 e 10 o coração endurecido de Israel. Veja aqui, ó, ele vá e diga a este povo
Estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensíveis o coração desse povo, torne surdos os ouvidos dele e feche os olhos, seus olhos. Que eles não vejam com os olhos, e não ouçam com os ouvidos, e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Uma máxima de muitos pregadores é dizer que o diabo nem precisa fazer muita coisa. É só fazer você não ler Bíblia. É só fazer você não conhecer o Evangelho. Porque ele já conhece, entendeu? Você fica nessa de que não tem que ler Bíblia, não tem que estudar a Bíblia, mas o diabo já conhece. Quanto mais você falar que você não precisa ler ou que você não vai ler, mais o diabo já está ganhando, disparado na sua frente. Ele já está na frente, mas aí vai ficar mais na frente ainda porque você está dizendo que você não precisa ler. Então, às vezes um pouco aqui eu vou e dou uma endurecida na palavra, depois eu te dou uma massageada, né? Mas a verdade, meu irmão, já falei, vou repetir quase em todas as mensagens se eu puder. Eu vou dizer, eu vou sempre falar a verdade. Se essa verdade ela te impactar, ela fazer como lá em Efésios diz, né? Ela cortar, separar, ser capaz de separar juntas e medulas. Essa é a palavra que eu gosto. É essa palavra que eu quero que você escute. Porque essa é a palavra da vida. É essa que modifica. Entendeu? Eu posso aqui falar em línguas, fazer muitas coisas, como já está dito lá em 1 Coríntios capítulo 13, né? Posso ter o dom de línguas, eu posso falar profecias, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, mas se eu não tiver amor, de nada valerá. Lê lá também, 1 Coríntios capítulo 13. Então aqui Deus endurece o coração desse povo. Por quê? Porque Isaías já vinha falando antes sobre muitas coisas. Ezequiel também já tinha falado muitas coisas, mas o povo não quer ouvir. Então tá bom, vocês não querem ouvir não. Assim como fez com o Faraó, ele também endurece o coração desse povo aqui. E o que mais é pregado dessa palavra, o que eu estranhei, é que o pessoal só fala da tenaz. Que eu estou colocando a tenaz, encostando essa tenaz já aí na sua boca e tal, você vai falar e tal. E tem muito mais coisa. Eu nunca tinha pregado esse texto, tem muito mais coisa aqui dentro desse texto. E o quinto aí dentro desse texto, para fechar, é a promessa do juízo e a esperança de restauração. Então não é só a parte mais bonita do texto, né? Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ele tocou minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Sabe qual que é o significado disso aqui? Talvez você não percebeu. Mas o começo do texto fala sobre entrar no Santo dos Santos. Então aqui é um significado de purificação. Se você quem é estudar de Bíblia sabe que você, no tabernáculo no Antigo Testamento, para você entrar no Santo dos Santos, só podia ser o sumo sacerdote, não é nem o sacerdote só ficava ali no pátio. O sumo sacerdote é que entrava lá dentro. E uma vez só por ano. Para ele ficar assim, ele ficava até quase 24 horas acordado para não correr o risco de entrar em pecado. Porque entrava amarrado e com um sino. Que se caísse dava para puxar ele, porque ninguém podia entrar também. Entendeu? Então, olha como que era o negócio. Então, para que Isaías tivesse esse nível de relacionamento, isso no Antigo Testamento, tá? Com essa ressalva. Para ele ter esse nível de intimidade com Deus no Antigo Testamento aqui, ele precisou ser tocado. Ele precisou ter sido removido naquele instante ali os pecados dele. Para que ele pudesse ter essa relação enorme com Deus.
de entrar no Santo dos Santos e ter esse relacionamento com Ele. Senão, não ia acontecer. Porque Deus, Ele não pula princípios. Nós, seres humanos, pulamos. Nós, seres humanos, podemos até fazer a nossa vontade. Mas Deus, Ele não pula princípios. Deus não... Você não vai achar na Bíblia, como a gente já sabe, né? Aprendemos lá em bibliologia, a Bíblia é inerrante. E lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz que ela é divinamente inspirada. Então, eu não posso tirar de forma alguma o estudar ela, o entender ela, que esses princípios, essas interligações que Deus tem na Bíblia, elas fazem sentido. Você pode procurar, e é por isso que um ateu, um agnóstico, ele vai ser vencido. Porque ele vai chegar um momento em que ele vai ler tanto a Bíblia, se é que ele vai pegar para ler, mas ele vai chegar a um ponto que ele vai ler e a própria Bíblia vai convencer ele. Não tem como. Não tem como. Eu posso até falar que o pastor fulano e ciclano é ladrão, que a igreja X e Y pega dinheiro dos fiéis, mas com Deus, a Bíblia, eu não consigo. Eu não consigo bater de frente com isso. Porque é verdade. Eles não erram, não tem como. Isso aqui não dá para ser uma pessoa humana que escreveu. Tem que ser alguém que, como diz 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, é divinamente inspirada. Foi pessoas humanas que escreveu, sim, correto, mas é divinamente inspirada. Porque se não fosse, ia conter erro. Ah, mas foi um compilado de livros e tudo. Ok, mas é por isso, aí dá mais veracidade ainda a ela. Porque se pegou todos os livros e viu a concordância entre eles. Aqueles que não concordavam, eles têm que ser tirados de fora mesmo. Entendeu? Eles são chamados apócrifos. Porque, calma aí, você está em discordância ao profeta Isaías. Como que você pode estar aqui com o seu livro aqui, o profeta Denise? Não tem como, sua escrita não bate. Você está em discordância a mensagem de Isaías, o maior profeta messiânico. Não tem como. Entendeu? Não, você vai ler Isaías 53, vai descrever Jesus. E aí vem a profeta Denise e escreve um livro e desfaz tudo isso que está escrito aqui. Só que o livro dele é anterior ao seu. Você está no Novo Testamento. Como assim? Por isso que você é apócrifo. Você desfez o que já foi falado. Entendeu? Então, assim, só dá para conhecer isso se você ler, se você estudar. Sem isso, você vai cair sim em pastores, líderes, ou igrejas. A gente viu agora, não é segredo para ninguém, é público, né? A Bola de Neve está enfrentando uma dificuldade enorme aí, com vários escândalos. Por isso, de manipulação, de coisas. Por quê? Porque muitos fiéis não leem a Bíblia. Muitas pessoas não leem a Bíblia. Feche parêntese e vão voltar aqui. Porque eu não vou entrar nesse critério aí, mas você vai procurar aí, pesquisar, você vai ver que está acontecendo uma loucura aí. É como já dizia um pastor amigo meu, né? Você tem que fazer muita força para ir para o inferno. Você tem que fazer muita força para você ir para o inferno. Porque a graça está disponível até o último momento. Mas tem gente que é de coração tão duro que elas vão insistir até o final. E aí não vai ter o que fazer, né? Porque Deus é amor, mas também é justiça. Entendeu? Então, assim, quanto a isso, não dá para negociar. Entendeu? Não dá para negociar. Então você vai ter que realmente viver a palavra. E eu falo e repito, se hoje já é difícil, vai ser muito mais difícil quando você tiver numa tribulação porque a Bíblia já vai ter sido jogado fora há muito tempo. Com certeza a Bíblia não vai existir. Eu até falo que é como você vê o filme do livro de Eli. Entendeu?
ali eles estão procurando, igual um maluco, a Bíblia. O livro que eles estão procurando é a Bíblia. E quando eles realmente tomam, eles não sabem ler, porque ela está em braille. Entendeu? É o que o texto fala. É o que o texto acaba de falar aqui. Vocês vão ler, vocês vão ver, mas vocês não vão ver. Tem que estar muito na presença do Senhor para poder receber aquela palavra, para poder estar nos caminhos dele, para receber a bênção da salvação, para poder perseverar também, mas se não estiver, vai ser como as cidades que não estão dando ouvido. Não estão dando ouvido, vão ser destruídas do mesmo jeito. Assim, a gente sabe que Deus, ele é misericordioso. Então, por isso, ele vai te dar uma chance até o final. Entendeu? Mas a gente não pode também usar desse subterfúgio para fazer tudo o que eu quero fazer de loucura na vida e no último momento, não, Deus aceita. Só que tem um porém. O princípio é sinceridade no coração. E aí Deus sonda o seu coração. Entendeu? Então, assim, se você acha que você pode enganar Deus, você não vai conseguir. Por isso que a gente começa falando aqui sobre isso, que a Bíblia é interligada. Então, quando você tenta pegar uma brecha, não existe essa brecha, é só você. Entendeu? Não existe jeitinho brasileiro com a palavra de Deus. Ela é viva e eficaz. Entendeu? Não tem essa. A gente pode dar uma engambelada assim, nas pessoas humanas. Entendeu? A gente pode dar uma engambelada. Entendeu? Eu posso fingir uma certa unção que eu não tenho. Sabendo também que, como Deus é juízo, tudo tem consequência, né? Sim. É o joio e o trigo que a gente voltou a falar lá atrás. Tem que entender que tem a consequência, né? Ah, eu fiz isso, eu aceitei Jesus, mas eu tenho que me consertar. Eu tenho que consertar o que eu fiz, porque a consequência vai vir. Independente de tudo, a pessoa também tem que ter essa para poder essa noção. Permanecer no Senhor. Porque se achar que aceitei Jesus, vou viver um mar de rosas, está sendo iludido, né? Não, com certeza não vai ser. Que vai ser, que a pessoa tem que se posicionar. Com certeza. Tem que se colocar. Agora eu sou de Jesus. É o que vier. Com certeza vai ser bem mais difícil. Só que também nós, como cristãos, nós também não podemos jogar um peso enorme sobre essas pessoas. Que eu vejo muita gente que, quando alguém aceita Jesus, aí o cristão vai lá e começa já a cobrar ele. Sabe? Não sabendo ele que quando você anuncia que você realmente aceitou Jesus, ele vai ter pressão no trabalho, com os amigos dele de escola, se for, entendeu? Perde, né? Pessoas próximas da família. Às vezes é uma pessoa que se converteu, mas é só ele na família dela, entendeu? Eu vi isso. Hã? Os donos, é o que eu já falei já, né? Uma máxima minha que eu falo, que é os donos que vão aparecer. Então, assim, nós como cristãos não precisamos ser mais um desses donos e ainda perturbar a pessoa. Deixa o Espírito Santo trabalhar ela, deixa... Vamos lá. Se eu não posso ajudar, eu não atrapalho. Então deixa a pessoa aí. Porque ela vai ter que confrontar também. Você não é crente. O Espírito Santo de Deus é ele que vai trabalhar e vai ser gradativo. Pensa assim, essa pessoa aceitou Jesus, ela está começando como uma criança. Entendeu? Ela pode ter 40 anos. Se ela aceitou Jesus hoje, zerou, meu filho. O ano dela humano não tem nada a ver com o ano dela espiritual. Entendeu? Então ali ela tá sendo gerada ainda, porque o batismo é que vai ser o novo nascimento. Ali que ela vai ser o ano zero dela. Mas ali ela está sendo gerada ainda. Está sendo gerada nela o Espírito Santo que vai trabalhar na vida dela. Por isso que é importante uma pessoa estar acolhendo, assistindo. Exatamente, é constância. Aceitar Jesus e deixar a pessoa para lá também não adianta. É acompanhamento. Senão é a mesma. Aí você vê a pessoa, eu já aceitei Jesus, já fui batizado e está desviado. Sabe todos os versículos da Bíblia e está desviado. Entendeu? Então, assim, é isso.
vou voltar aqui, senão a gente não termina. Mas, glória a Deus, né? Se vocês aí do chat também tiver alguma pergunta dentro do que eu tô falando, pode colocar aí, tá bom? Daqui a pouco eu dou uma olhada aqui e respondo no final, tá? Então, eu falei sobre a promessa do juízo, tá? Deixa eu mudar para minha câmera aqui. A promessa do juízo e a esperança de restauração, versículo 11 e 13, que é isso aqui que a gente está falando, né? Sobre... Existia um juízo sobre aquela Israel ali, mas tem uma esperança de que aqueles que... Por isso que a gente falou que faz menção ao Apocalipse, o livro da esperança. Porque se você só fala e bater e não dá um porquê que você está fazendo isso, porque você precisa andar na retidão e tudo, não faz muito sentido também, né? Você vai só corrigir o seu filho e você nunca vai também dar amor para ele. Então essa relação tem que ser uma relação, né, saudável. E eu coloquei aqui também, já caminhando para o final, alguns chamados que são diferentes aqui para trabalhar com vocês hoje também. O chamado a mudar de vida mesmo sendo próspero. Esse aqui você vai ver lá com Jacó. O anjo do Senhor de Deus me disse no sonho: Jacó. E eu respondi: eis-me aqui. Gênesis 31, 11. Onde Jacó, ele passou aquela dificuldade ali, né, para conquistar Raquel. Né? E aí, piadas internas, né? Minha esposa é Raquel, tá? Você que está assistindo aí não sabe disso. Ele faz essa luta toda para conquistar Raquel, só que nesse capítulo 31, ele diz que Deus, independente da luta dele, fez ele prosperar em cima de Labão. Porque Labão fala assim, ó, você vai lá e vai ficar só com as manchadas, com as novilhas manchadas, não sei o quê. Aí só nasce novilha manchada. Aí, você vai com umas que só aqui eu não lembro o texto exato, né? Você vai ficar com as novilhas pretas. Aí só começava a nascer novilha preta. Então, tipo assim, Deus não vai deixar de você prosperar. Mas, se Ele te chamar nessa prosperidade, você está disposto a mudar? Porque aqui, Jacó disse: eis-me aqui. Ele estava sendo... Não, ele levou tudo. Jacó levou tudo. Ele levou tudo. Levou tudo. Essa prosperidade, ele conseguiu ver que Deus estava prosperando para ele, mesmo em meio à adversidade, mesmo a dificuldade dele ali. E se precisar de mudar, se precisar sair disso aqui, ele não está no comodismo. Ele disse: eis-me aqui. E foi. O outro é o chamado a sacrificar e ser voluntário, que é Abraão. Gênesis 22, 11. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão, eis-me aqui. Respondeu ele. E aí, Abraão aqui, ele está indo, né, ali levando Isaac. E aí, quando chega ali, que ele levanta a adaga e vai para fazer, o anjo já fala com ele: Abraão, Abraão. Ele disse: eis-me aqui. O de Abraão, a gente já sabe que quando Isaac subindo, já perguntou: e cadê a ovelha, cadê o novilho, cadê o que nós vamos sacrificar? O cordeiro. E ele fala: Deus proverá. O tamanho a fé dele lá antes. Então ele não só falou: eis-me aqui agora. Ele já sabia, já estava na mente dele que o sacrifício aqui, olha que interessante isso, o sacrifício aqui nunca é pessoal, mas espiritual. Sempre é. Quando ele sobe, ele já sabe que esse sacrifício não vai ser humano.
talvez na cabeça dele, pelo lugar onde ele está, que é o Monte Moriá, que é perto dos jebuseus. Eu preguei sobre isso lá, né? O Monte Sião, é o monte da cidade de Davi, né? Que é onde viviam os jebuseus, que faziam sacrifícios de crianças. Então ele falou, não é possível, meu Deus não é assim, meu Deus não vai sacrificar uma criança, entendeu? Então ele já tinha essa ideia, ele sobe ali já sabendo, Deus vai me dar alguma coisa. E ele, na hora que vai dar a ele algo, ele diz, eis-me aqui. Os chamados por meio do exemplo, Isaías, né? 65:1 diz, fiz-me acessível aos que não perguntavam por mim, fui achado pelos que não me procuravam, a uma nação que não clamava pelo meu nome, eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. Então isso é o próprio Senhor falando, né? Pela boca de Isaías, não é o dele, né? Não é o encontro com ele, dele mesmo, mas é Deus falando, eu me fiz, né, achado por quem nem me procurava. E ele continua nos dias de hoje se deixando ser encontrado por pessoas que não querem ele, por pessoas que não estão nem aí, que é o que eu falei, né? Ateu, agnóstico, pessoas que não vão ler Bíblia. E tem pessoas que tentam ser e caem na contradição, né? Que a gente viu o Pais de Darwin, né? Do menino que é... Como é que eu esqueci o nome dele agora? Mas enfim, Pais de Darwin é um stand-up comedy, é um especial, né? De um rapaz que ele se diz ateu, ele fala que ele é ateu. E as pessoas falam assim, não vou ver Pais de Darwin, que não sei o quê. Porque o pai dele chegava e falava Pai do Senhor. Só que ele via que o pai dele só falava por falar. Olha que interessante. O pai dele falava o Pai do Senhor, que seja, ou vai em paz, e nem ouvia o que ele respondia. E ele começou a responder Pais de Darwin para o pai dele. Evolucionismo, criacionismo, para quem não entendeu, né? E o pai dele não entendeu, nem prestava atenção, só falava por falar, entendeu? Então ele é um ateu. O show é muito bacana porque mostra que ele leu a Bíblia, entendeu? Se você pega para ler, para ver, você vai ver que ele fez questão de ler a Bíblia para fazer o show. Eu não tenho dúvida que uma hora ele vai se converter. Que é o que eu falei bem antes, no começo da live. A pessoa está se enganando ao ponto de ler a Bíblia e achar que não vai encontrar com Jesus. Vai dar ruim isso, meu amigo. Vai dar ruim isso aí. Porque vai pegar ele. Uma hora vai pegar ele. Entendeu? De tanto ele querer mostrar que é ateu, vai ser o momento em que Deus vai se mostrar através da vida dele. É uma coisa que vai acontecer em algum momento. Outra aqui que eu coloquei é chamados para enfrentar homens de coração duro. É Atos capítulo 9, versículo 10, que em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou numa visão e disse, Ananias. E ele disse, eis-me aqui, Senhor. Respondeu ele. Ele foi chamado Ananias para que ele pudesse ir lá e tirar a cegueira de Saulo, que agora seria Paulo, né? E que tem 13 cartas na nossa Bíblia. Então assim, foi também chamado para enfrentar homens de coração duro. Você vai ser chamado para enfrentar pessoas de coração difícil, e não pela razão, mas pela palavra, entendeu? Que é como diz minha mãe, tá assistindo, né? É melhor ter paz do que ter razão. Entendeu? Então você vai ser usado por Deus para mostrar Cristo
até para esses homens difíceis, para pessoas difíceis. E você precisa amar o seu próximo, porque você já entendeu que ele ou ela é uma pessoa de coração duro. Aqui está falando homens, né? Mas homens na humanidade, que eu estou falando humano, né? E chamados para liderar, que é Êxodo capítulo 3, versículo 4. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés, eis-me aqui. Eu não tenho essa voz grossa. Entendeu ele, respondeu ele. Então é o chamado de Moisés, porque atrás ele tinha escondido um egípcio, matado um egípcio, escondido o egípcio na areia, todo errado, fugiu, fugitivo, constituiu família, tentou se esconder de Deus, mas não tem como. Para todos os caminhos que você for, como já dizia um ditado, todos eles ainda vão levar para Deus. Você vai viver a sua vida sempre com uma falta de algo, e essa falta ela só é preenchida por Deus. Eu vi um corte de um outro influenciador aí, ele falou esses dias, ele falou, respondendo a pergunta, né? Agora você é cristão, você está seguindo a Bíblia, como que foi esse encontro com a Bíblia e tal? Ele fala, cara, eu procurei de tudo, eu fiz de tudo, eu fiz loucura, e chegou um cara, me encontrou e ele falou o seguinte: você tem que ler Bíblia, e Bíblia vai te mostrar, vai te ajudar a ser um cara melhor e encontrar com Jesus. Ele falou, rapaz, eu não tô nem aí com Jesus. E aí o cara falou assim, eu não preciso te convencer não, só lê, depois você me fala. Aí ele falou assim, tá bom, eu vou ler. E eu não sou um cara que, se eu falar pra você que eu vou fazer, eu não vou fazer. Eu vou fazer, até pra tirar satisfação mesmo, porque eu queria, né, entender aquilo ali, pra mostrar pra ele, eu li e não deu em nada. E o pior é que aquilo me modificou. Ele fala assim, o pior é que aquilo me modificou, eu não consegui. E agora, cara, eu só não consigo mais parar de ler. Eu só não consigo mais parar de ler. E assim, com muita felicidade, eu sei que você que está me assistindo, a gente está aqui falando sobre Deus. Insista em Deus. Insista em Deus. É algo que vai fazer com que você nunca pare. Deus, se hoje, com essa mensagem, nós estamos na 5ª mensagem já do Culto do Lar. Se Deus hoje chegar para você nessa live de hoje e Ele está dizendo isso, fala o seu nome aí, né? Moisés, João, vamos colocar aqui o pessoal que está aqui, Sabrina, Érica, Adriano, Gleidson, Douglas, Walter Júnior, todo mundo que está aqui na live, todo mundo que está aqui, fala o seu nome, né? E se Deus chamar 2 vezes seu nome aí, ô Moisés, não sei o que, ô Diogo, o que você tem que responder? Eis-me aqui, de coração puro, de um coração que está humilde, né? Um coração que está purificado, que entendeu a vocação, que entendeu a sua missão, que entendeu o chamado divino, que o coração não está endurecido, que você possa entender nessa noite que o seu chamado é uma promessa, sempre vai ser uma chamada para enfrentar o juízo, para dar esperança e restauração para as pessoas que te encontrar.
Essa é a mensagem de hoje.